Olá, aqui é Paula Fiuza e o assunto de hoje é um pouco mais técnico. Vamos falar sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, porque ele é o principal indicador de crescimento econômico e é para ele que os especialistas olham para saber se a economia de um país está bem ou não. O Produto Interno Bruto é definido como a soma de todos os bens e serviços produzidos em um determinado território, em um período de tempo. Dessa forma, quando se calcula o PIB de uma economia, três coisas devem ser levadas em consideração. O território, isto é, os limites geográficos nos quais os bens e serviços são produzidos, seja o PIB de um estado, como o PIB de São Paulo ou do Mato Grosso, de um país, como o Brasil, ou de um conjunto de países, como é o dos países que fazem parte da América Latina. 2. O período de tempo, se estamos considerando as mercadorias produzidas no período de um ano ou de um trimestre, por exemplo. E 3. O valor desses bens e serviços. Quando se mede o PIB, estamos, na verdade, somando mercadorias diferentes, como laranjas e computadores, medidas em unidades diferentes, como quilogramas ou litros. Uma forma de contornar essa limitação é utilizar o valor dessa mercadoria em unidades monetárias da moeda oficial, no nosso caso, o real. Assim, uma das formas de se calcular o PIB de uma economia é pela soma dos valores de todos os bens e serviços finais, a preços de mercado, produzidos na economia. Vale salientar que o cômputo de somente bens e serviços finais é uma forma de evitar o problema de dupla contagem. Algumas mercadorias, a depender de como são usadas, podem servir como bens intermediários, insumos ou bens finais. A farinha de trigo, por exemplo, quando é comprada por um padeiro para fabricar pão, é um bem intermediário, pois foi adquirido tão somente para a produção de outra mercadoria, o pão. No entanto, se a farinha de trigo é comprada por uma família, ela é vista como um bem final. Isso porque essa farinha não será utilizada na produção de outro bem a ser trocada no mercado. No primeiro exemplo, se considerássemos o valor do pão e da farinha de trigo utilizada na produção para o cálculo do PIB, estaríamos cometendo o erro da dupla contagem. Isso porque, no preço do pão, já estão considerados todos os custos de produção, inclusive o valor gasto na compra da farinha de trigo. Uma segunda forma de se evitar a dupla contagem é somando o valor adicionado na produção de todos os bens e serviços, seja os bens e serviços finais ou os insumos da economia. O valor adicionado nada mais é do que a diferença entre o valor da mercadoria e as despesas com os insumos para sua produção. No exemplo acima, em vez de considerar o valor do pão no cálculo do PIB, poderíamos, em uma primeira etapa, calcular o valor adicionado na produção da farinha de trigo, pela diferença entre o valor da farinha e o gasto na aquisição do trigo, entre outros insumos. Na etapa seguinte, calcular o valor adicionado do pão, pela diferença entre o valor do pão e o gasto com a farinha de trigo, entre outros insumos. E então, considerar esses valores adicionados no cálculo do PIB. Embora essa seja a forma mais intuitiva de se calcular o PIB, dada a definição apresentada no início desse texto, ela não é a única. Existem, na verdade, três óticas pelas quais o PIB pode ser medido: a ótica da produção, que acabamos de apresentar, a ótica do dispêndio e a ótica da renda. Pela ótica do dispêndio, o Produto Interno Bruto pode ser calculado pela soma dos gastos realizados pelos agentes de uma economia. Assim, o valor do PIB pode ser encontrado somando a despesa com o consumo das famílias em bens e serviços produzidos domesticamente, os investimentos realizados pelas empresas dentro da economia, os gastos do governo nas três esferas, federal, estadual e municipal, a compra de produtos nacionais realizados por famílias e empresas de outras economias, ou seja, as exportações, e se subtraindo a compra de mercadorias produzidas em outras economias, realizadas por famílias e empresas domésticas. Já pela ótica da renda, o PIB pode ser calculado pela soma da remuneração aos fatores de produção, que são capital, terra e trabalho. O processo de produção de uma mercadoria consiste em transformar um ou mais insumos em uma mercadoria nova. Para tanto, máquinas e equipamentos, que são capital, são utilizados por trabalhadores, o trabalho, em um determinado local, a terra. O valor adicionado gerado durante o processo de produção é usado para remunerar os fatores de produção, ou seja, para pagar os salários aos trabalhadores,
aluguéis aos donos das terras e os lucros aos detentores de capital. Mas como essa medida pode ser utilizada para prever o desenvolvimento econômico de uma sociedade? Para os economistas, um crescimento do PIB entre 2 anos significa uma quantidade maior de bens e serviços disponíveis para a população em determinado ano, em comparação ao ano anterior. Logo, quanto maior a taxa de crescimento do PIB, maior a gama de mercadorias disponíveis para o consumo. Mas essa conta tem algumas limitações. O crescimento do PIB depende de um aumento na quantidade de recursos empregados, mas os recursos são finitos. Isso significa que para aumentar o PIB é necessário aumentar a quantidade de capital e de trabalho, mas essas também se encontram limitadas. Desta forma, o crescimento contínuo do PIB depende da produtividade dos fatores de produção, ou seja, a quantidade de mercadorias que se produz por uma unidade de fator de produção. Se em determinado ano é possível produzir o equivalente a 100 mercadorias com 1 hora de trabalho e no ano seguinte o valor aumenta para R$ 105, ocorre um aumento de produtividade do trabalho. Isso significa que é possível produzir mais bens e serviços com a mesma quantidade de trabalho. Estes aumentos na produtividade dos fatores podem vir por meio de investimento na qualificação dos trabalhadores ou pela descoberta de novas tecnologias de produção. Dado que o avanço contínuo do progresso se torna cada vez mais complexo e por vezes leva ao emprego de processos produtivos que exigem grandes volumes de capital, as atividades de produção e de investimento demandam quantias cada vez maiores de recursos. Dessa forma, economias mais desenvolvidas possuem também mercados financeiros mais desenvolvidos. Através do mercado financeiro, as empresas que desejam investir, mas que não possuem inicialmente o volume de recursos necessários, podem fazê-lo, captando recursos de outras empresas ou famílias que desejam poupar. Em um momento de prosperidade econômica, os empresários podem decidir investir no crescimento de sua firma ou em pesquisa, desenvolvimento e inovação, a fim de aumentar suas vendas e, por consequência, seus lucros. Para captar o volume de recursos necessários, podem realizar empréstimos junto a bancos de investimento, emitir títulos de dívidas ou mesmo emitir ações. Os juros que serão pagos nesses empréstimos e nos títulos de dívida dependerão fundamentalmente da relação entre oferta e demanda dos recursos e da avaliação de risco envolvida nessas operações. Para uma dada demanda por recursos, se as famílias e empresas poupadoras elevam a quantidade de dinheiro disponível para empréstimo, ou seja, aumentam a oferta de recursos para empréstimo, o preço desse dinheiro, a taxa de juros, tende a cair. Isso porque, se determinada instituição financeira cobrar uma taxa de juros muito alta, será mais difícil encontrar outra instituição que cobrará uma taxa mais atrativa que o tomador do empréstimo. Por outro lado, quando é a demanda que aumenta, as empresas que desejam investir passam a competir de forma mais intensa pelos recursos disponíveis para empréstimo. Isso torna possível para as instituições financeiras cobrarem taxas de juros maiores. Outro fator que afeta o preço cobrado pelos empréstimos é o risco envolvido nessas operações. Se as instituições financeiras avaliam que existe uma grande chance de os pagamentos dos empréstimos não serem honrados, eles cobrarão uma taxa de juros maior para se disporem a correr esse risco. Já o preço das ações depende das expectativas com relação ao desempenho das empresas. Quando se espera um lucro maior no futuro e, portanto, mais dividendos sendo pagos aos acionistas, as pessoas estão dispostas a pagar um preço maior pelas ações da empresa. Assim, o preço de uma ação depende de quanto se espera que a empresa pagará de dividendos aos acionistas no futuro. Algo que está implícito em todo esse modelo é que o bem-estar e o desenvolvimento econômico estão fortemente atrelados ao consumo. A produtividade requerida é avaliada pela quantidade de bens que podem ser consumidos pelas famílias. Mas no estágio em que estamos, precisamos reavaliar as nossas necessidades de consumo. É mesmo necessário consumir tanto? E se não precisamos consumir tanto, por que precisamos produzir tanto? Será que é mesmo produzir qualquer coisa ou coisas relevantes que solucionam problemas socioambientais? O PIB e os indicadores que nos ajudam a captar o desenvolvimento econômico de uma sociedade não são capazes de nos responder essas perguntas. Por isso, para mensurar o desenvolvimento econômico de uma sociedade, é necessário pensar em novas métricas que nos possibilitem ver para onde estamos indo
e se estamos indo para algum lugar que desejamos como sociedade. Tanto o livro Utopia para Realistas como o livro Economia Donut, os dois já bastante citados nesse curso, reservam capítulos para o questionamento do PIB como a principal métrica de sucesso econômico de uma sociedade. Existem esforços nesse sentido, mas nenhum obteve o êxito de resumir tantas informações como o PIB. Também nenhum foi capaz de chamar a atenção de políticos e analistas econômicos no sentido de ser um horizonte para onde devemos caminhar. Atualmente, todo político precisa ter um plano para o aumento do PIB, e se isso não ocorre, é questionado por diferentes setores. Não há nenhuma outra métrica que tenha capacidade de orientar a ação dos políticos em torno de um objetivo, como o PIB. Mas isso não significa que essa métrica não possa ser criada. Com essa aula, esperamos que você seja capaz de compreender melhor o que os analistas falam quando analisam o PIB de um país. E esperamos também que você entenda que nem tudo que envolve o bem-estar de uma família pode ser mensurado pelo PIB. E desejamos profundamente que você perceba a necessidade de se observar outros indicadores e não apenas o PIB quando se deseja construir uma nova economia. Ao final desta aula, você pode consultar os materiais de apoio e tirar suas dúvidas no fórum ou nos momentos de interação ao vivo. Até a próxima!